Neste áudio, vamos falar um pouco sobre uma prece, que rapidamente, quando tornou-se conhecida pelas pessoas, conquistou pela força das palavras em seus versos, grande popularidade. A prece é conhecida como a prece de Cáritas. Para saber um pouquinho mais sobre a sua origem, isto é, como ela chegou ao nosso conhecimento. Inicialmente, faremos um pequeno comentário geral sobre os seus vários aspectos, para assim compreendê-la sob um contexto mais amplo. Logo em seguida, apresentaremos a prece de Cáritas, propriamente dita, na forma como ela vem sendo lida, pronunciada desde a sua escrita. Diferentes pessoas, quando recitam a prece de Cáritas, revestem em si, de um sentimento distinto e divino, dando mais beleza e força em seus versos, através de interpretações e sentimentos próprios que esses versos as fazem perceber o seu significado, dando mais vigor e entusiasmos para enfrentar todos os desafios em suas vidas. Para ajudá-lo nesse entendimento, e buscar um significado da prece de Cáritas em sua vida, apresentaremos a você uma interpretação de seus versos, dentre muitas que são escritas e divulgadas nas redes sociais, por pessoas divinamente inspiradas. E, antes de terminarmos essa nossa mensagem, apresentarei uma real história de como a prece de Cáritas chegou nesse nosso mundo terreno, conforme registros e publicações dos fatos históricos feitos pela comunidade espírita. Pois bem, vamos começar com a seguinte visão geral sobre a prece de Cáritas. A prece de Cáritas foi psicografada por Madame Vatteville Creel na noite de 25 de dezembro de 1873, ditada suavemente por Cáritas, de quem são ainda conhecidas outras belíssimas comunicações, como a esmola espiritual e como servir a religião espiritual. Mas você poderá perguntar ainda, que ou quem foram ou são Madame Vatteville Creel e Cáritas? Vamos então responder agora essas questões, para um melhor entendimento do que está envolvido nessa prece de Cáritas ao utilizá-la em suas orações. Com relação a Madame Vatteville Creel, podemos dizer que ela foi uma admirável médium francesa, que se destacou no mundo espírita como a intérprete humana que psicografou a prece de Cáritas. Nos dias atuais, a prece de Cáritas é utilizada nas orações de fiéis, de todos os credos religiosos, e drasticamente, vem sendo utilizada como uma espécie de mantra nos recintos invados de muita espiritualidade e misticismo. Com relação a Cáritas ou Caritas, podemos dizer que refere-se a uma palavra em latim, significando caridade. Porém, para os historiadores, Cáritas ou Caritas, são estudados e descritos como seres lendários da mitologia grega e na mitologia romana, seres que de certa forma manifestam graças à humanidade quando são invocados. A palavra Cáritas é também usada para designar uma confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica, que atuam em mais de 200 países, em todo o mundo. Essa foi a nossa visão geral, para contextualizar a prece de Cáritas. Agora ouviremos uma recitação dela, colando-nos num estado de atenção para percebermos como essa oração simples é profunda, e como ela consegue nos apresentar uma enorme beleza manifestada nos ideais compostos por suas palavras. Assim, você poderá sentir algo realmente especial ocorrendo em você, ao notar a simplicidade das palavras, que lhes chegarão à vossa mente com muito amor e sabedoria. São palavras simples e poderosas, que empoderam todos os seus versos de uma maneira suave e natural, para lhe causar um efeito desejado, conforme a sua intenção e propósito, culminando com a descida de seus ideais divinos em nosso mundo terreno, repleto de atribulações. Vamos então recitar agora a prece de Cáritas. A prece começa assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio ou uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos.
Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Fim da prece de Cáritas. Dando continuidade ao nosso esclarecimento, vamos agora rever esses versos da prece de Cáritas e apresentaremos uma, dentre muitas e distintas interpretações. Apesar de a prece de Cáritas ser relativamente simples, entender os seus versos e tudo o que eles significam pode ajudar a reza a ter mais poder, porque, ao compreender o que ela diz, é possível perceber o seu poder e recitar os versos com ainda mais empenho. Por isso, vamos, enfim, conhecer a prece e entender o seu significado de forma minuciosa e mais atenciosa, descobrindo, assim, o poder dessa prece em nossa oração. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Neste início, pode-se perceber que a pessoa que está rezando faz pedidos a todos os espíritos que o estão escutando. A principal preocupação deste trecho é não ceder às tentações que são colocadas em seu caminho. Para isso é preciso evoluir e se tornar um ser melhor por meio da ajuda de Deus. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. No trecho anterior, a pessoa que está rezando mostra que não está preocupada apenas consigo mesma, mas também com todos aqueles que precisam de ajuda e luz em seus caminhos. Por isso pede aos espíritos que sentimentos bons, como paz e esperança, apareçam não somente em sua vida, mas na vida de todas as outras pessoas. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Finalmente próximo de Deus, a prece reconhece todo o amor e a bondade que existe no Senhor. Assim, Ele é capaz de colocar tudo isso em nossas vidas. Isso acontecendo, seremos levados por caminhos iluminados, que irá nos ajudar a evoluir e assim nos tornamos pessoas melhores. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Por meio da caridade, da fé e da razão, aquele que está rezando poderá, enfim, se tornar digno de Deus, pois refletirá tudo aquilo que Ele nos ensina. Assim é, e assim será. Fim da interpretação da prece de Cáritas. Agora vamos contar a você, historicamente, como a prece de Cáritas chegou até nós, segundo a Comunidade Espírita Internacional. No final de 1865, uma epidemia de cólera, em Paris, agravou os rigores do inverno. Em benefício dos pobres da cidade de Lyon e das vítimas dessa doença bacteriana que causa diarreia grave e desidratação, normalmente transmitida pela água, Kardec promoveu uma campanha para arrecadar fundos e distribuir os necessitados. Ele citou um breve relato das medidas tomadas pelas autoridades. Sem dúvida, jamais a solicitude da autoridade se mostrou mais inteligente e mais previdente do que nesta última invasão do flagelo, em relação aos atingidos. Prontidão e sábia distribuição dos socorros médicos e outros. Nada faltou no caso. É uma justiça que cada um se apraz em lhe render. Assim, graças às medidas tomadas, sua devastação foi rapidamente circunscrita, mas deixa após si traços cruéis de sua passagem nas famílias pobres, e os mais lastimáveis não são os que sucumbem. É aí sobretudo que se faz necessária a caridade particular. Nessa mesma ocasião, Allan Kardec recebeu uma correspondência de Lyon na qual seu remetente dizia: o Espiritismo, o grande traço de união entre todos os filhos de Deus, nos abriu um horizonte tão largo, que podemos olhar de um a outro ponto todos os corações esparsos,
que as circunstâncias colocaram no Oriente e no Ocidente, e os ver vibrar a um só apelo de Carita. A carta trazia uma comunicação ditada pelo espírito Carita, cuja missão é estimular a beneficência em socorro do infortúnio. Carita é o pseudônimo de uma mártir cristã, Santa Irene, martirizada em Roma, no ano 300 d.C., por ordem do imperador Diocleciano. Nessa mensagem, cujo título é Abri-me, publicada na Rio de dezembro de 1865, ela convida todos a abrir o coração ao sofrimento alheio. Fiz uma longa caminhada através da região da miséria e volto, com o coração semi-morto, as espáduas vergadas ao fardo de todas as dores. Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que quando a caridade bate à vossa porta é que encontrou muitos infelizes em seu caminho. Abri o vosso coração para receber minhas confidências, abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas dos meus protegidos e escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos lábios. Ela relata os sofredores que foi encontrando pelo caminho, velhos abandonados, mães aflitas com filhos famintos, pais desempregados, corações revoltados e o pior de todos os males, o materialismo. Eu vos peço, tende para os meus pobres um pensamento, uma palavra, uma suave lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque vós lhes sorristes de longe. Sabeis que os pobres são a pedra de toque que Deus envia à terra para experimentar vossos corações. Não os repilais, a não é de que um dia, quando tiverdes transposto o solo que conduz ao espaço, Deus vos reconheça por corações de sua aliança e vos admita a namorada dos eleitos. Em 1862, por ocasião de uma campanha efetivada por Allan Kardec em favor dos operários de Lyon, ela se manifestou trazendo palavras enternecedoras aos colaboradores. Essas mensagens foram publicadas na Revista Espírita de fevereiro daquele ano. Essa benfeitora espiritual é autora da conhecida Prece de Caritas, ditada na véspera do Natal de dezembro de 1873, pela médium francesa, Madame Batteville Creu, contemporânea a Allan Kardec. Ouçamos o apelo dessa meiga amiga espiritual, abrindo nossos corações a Jesus, estendendo nosso afeto e nossa atenção aos necessitados que Ele sempre nos envia, não apenas no Natal, mas em todos os momentos de nossa vida. Fim da história sobre a Prece de Caritas. Esperamos que as informações contidas nessa mensagem puderam esclarecer você sobre os seguintes aspectos: a origem da Prece de Caritas, o significado de seu nome, Caritas, como seus versos são recitados, qual a interpretação e significados são atribuídos a seus versos, como e, em que circunstâncias, a Prece de Caritas veio ao mundo terreno, e uma apresentação histórica sobre ela, segundo a Comunidade Espírita Internacional. Esta mensagem de áudio foi produzida por Egrégora Rosa, uma poderosa usina planetária do amor incondicional, que através de um grupo de estudos volta-se para a divulgação internacional de conhecimentos espirituais e místicos, não para impor quaisquer verdades aos seres humanos, mas para oferecer novos e variados caminhos para expandirem suas consciências e adentrarem a esfera da consciência crística e a da consciência universal. As intenções de nossas mensagens são desprovidas de apresentar a você toda a verdade, mas poderão despertar em você a vontade necessária para trilhar novos caminhos a serem vividos aqui na Terra, uma vida de amor, de prosperidade, com uma nova percepção de sua existência sobre o planeta Terra, como se já estivesse vivendo no reino do céu. Acreditamos que o reino do céu já existe bem pertinho e está muito bem protegido dentro de cada um de nós, e assim, como uma fonte poderosa de infinita alegria e bondade, nos acolhe e protege a todos em um só coração. Nesse nosso cantinho sagrado todos nós, fácil e rapidamente, desprovidos de usos de quaisquer tecnologias e mídias, desprovidos de opiniões de terceiros, livres das crenças humanas, a ponto de reconhecer o nosso ser divino, podemos então encontrar e desfrutar da mais intensa e absoluta paz e amor incondicional, ao direcionarmos nossos esforços e dedicação em busca da verdade de nosso ser, quando então passamos a nos sentir e a nos perceber a totalidade de nossa intenção e pureza, agindo como realmente somos, seres divinos providos da mais pura e intensa luz. Agradecemos a sua atenção por ouvir a nossa mensagem. Se gostou dessa mensagem, ficaremos imensamente felizes em saber que você compartilhou e divulgou entre seus conhecidos, em grupos familiares, grupos fraternos e grupos de estudos em suas redes sociais. Fim da mensagem, fim do áudio.